Engravidei. E agora? O que devo ter de cuidado na alimentação ao longo da gestação? Eu sou Pedrita Albuquerque, nutricionista, atuo há mais de 12 anos com gestantes e nesse vídeo eu vou te explicar quais são os cuidados que você deve ter no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Mas antes de eu te dar essa explicação, eu quero te convocar a se inscrever nesse canal, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com outras mulheres que, assim como você, está gestante ou buscando informações seguras do cuidado alimentar durante a gestação. Primeiro, eu quero te explicar que as orientações nutricionais elas vão variar ao longo dos trimestres. Nem todo o cuidado que é dado à gestante nas primeiras semanas de gestação servem para as outras semanas ao longo da gravidez. As primeiras semanas, elas demandam mais de você, gestante, cuidados relacionados às mudanças no trato gastrointestinal, como, por exemplo, as náuseas, os enjoos, os possíveis vômitos, que são decorrências dessa alteração hormonal, do aumento do beta, da progesterona nesse início de gestação. Para isso, a alimentação ela deve ser mais fracionada. Você deve se alimentar a cada 2 horas e meia, 3 horas, de preferência alimentos com a baixa quantidade de gordura, menos frituras, menos condimentos e especiarias, alimentos mais secos e em pequenos volumes. Além disso, o uso do gengibre na forma de chá, ele pode ser um grande aliado para que você tenha o mínimo possível de queixas desses efeitos indesejados ligados às alterações do trato gastrointestinal. Nesse início de gestação, também é comum a ocorrência da constipação, quando o trato gastrointestinal, pela ação da progesterona, fica mais lento. Então, a dificuldade de evacuar, ela pode existir. Por isso, a preferência por frutas laxantes, maior ingestão de água, consumo adequado de fibras na dieta, devem fazer parte desse início de cuidado alimentar na gestação. É um período em que você, gestante, deve estar suplementando o ácido fólico, especialmente na forma de metilfolato, o ômega 3, sobretudo numa maior concentração de DHA, atingindo também a quantidade adequada de vitaminas do complexo B, especificamente a vitamina B6, que tem um fator positivo, protetor, que minimiza os efeitos das náuseas, vômitos e enjoos durante esse início da gestação. Mas atenção, boa parte das mulheres descobrem a gravidez por volta da 6ª, 8ª semana, quando essa gestação já está em curso. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nesse período, durante toda a gestação, é contraindicado o consumo de bebidas alcoólicas, mesmo que com um percentual baixo de álcool. Também não é indicado o consumo de alimentos crus pelos riscos de contaminação. Isso vale tanto para as carnes, como também para as verduras, para os folhosos. Nesse início de gestação, no primeiro trimestre, você também deve ter cuidado com alimentos com alto teor de sódio, de açúcares, que são os alimentos processados, de prateleiras, embutidos, como salsicha, linguiça, mortadela. Esses você deve afastar da alimentação por um bom tempo, se você tem esse hábito durante a tua vida adulta. O uso do café, ele não tem uma dose segura na gestação. No entanto, a maioria dos estudos, eles são coerentes no que se refere a uma dose mínima de 200 miligramas de cafeína, como sendo uma dose que não vem trazendo consequências negativas nem para a mãe nem para o bebê. Então a recomendação é, se você gosta muito do café, diminua essa quantidade durante a gestação para não mais que uma xícara no dia. Se você não gosta de café, nesse momento da gestação, continue sem utilizar dessa bebida. E se você é uma pessoa que bebe ocasionalmente, continue tomando ocasionalmente, sem grandes excessos. A cafeína, ela não está só presente no café, ela também está presente em chocolates, em alimentos do tipo chá preto,
São chás que têm uma grande quantidade de cafeína e também nas variações dos tipos de café, cappuccino, outras preparações de cafeteria. Então é sempre importante buscar uma orientação especializada sobre os tipos de bebidas que fazem parte do teu dia a dia e quais dosagens tu deves tomar para não ultrapassar essa recomendação de 200 miligramas de cafeína, que não é de café. Aqui eu coloquei para você uma recomendação de uma xícara, porque é uma média de alcançar em torno disso, não ultrapassar esse valor que já é bem reconhecido pela literatura. Um outro ponto importante que é contraindicado no início, no meio e no fim da gestação é o consumo de chás. A maioria dos chás são contraindicados na gestação, por não termos estudos que deem segurança para nós, nutricionistas, profissionais da saúde, recomendar esse consumo para você. Então, quer um conselho? Evite os chás. Prefira chás de frutas, chá de limão, chá de abacaxi, um chá de maçã, misturado com gengibre, um cravo da Índia. Nesse sentido você pode, mas sempre buscando uma orientação especializada. Passado esse primeiro trimestre gestacional, é o momento então de você olhar para o segundo trimestre de uma forma mais especializada. Por quê? Porque é no segundo e terceiro trimestre gestacional onde você vai ter o maior ganho de peso. Pelo menos é o esperado. Aqui no Brasil, nos últimos 2 anos, de 2022 para cá, temos avaliado a gestante a partir de novas curvas de ganho de peso. Essas novas curvas traz para você faixas diferentes do que trabalhávamos antigamente. Isso quer dizer que se você começa a gestação com baixo peso, desnutrida, no estado de magreza, a recomendação é que você ganhe de 9 a 12 quilos, 12 quilos e 200, 12 quilos e 400 nessa variação. Se você começa a gestação com peso adequado, a média de ganho de peso durante toda a gestação é de 8 a 12 quilos, não mais que isso. E se você começa a gestação com um peso acima do recomendado, numa faixa de excesso de peso, a recomendação é que você ganhe apenas de 5 a 9 quilos. Isso quer dizer que é no segundo e terceiro trimestre que existe uma maior relação desse ganho de peso, não no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, ou seja, até a 13ª semana, você pode ter até uma perda de peso, mesmo que seja pequena, uma variação de 400, 500, 700 gramas. Em alguns estudos a gente vê que essa variação pode chegar até 2 quilos, mas não passar disso. É no segundo e terceiro trimestre, então, que você tem esse maior ganho de peso, e essa avaliação ela precisa ser sistemática, ou seja, a cada 15 dias você deve estar avaliando seu peso e, junto com o nutricionista da sua escolha, fazer esse acompanhamento de forma mais direcionada para a sua realidade, considerando as suas particularidades. A dieta, a alimentação de cada fase da gestação precisa estar coerente com essas necessidades de ganho de peso, A quantidade de calorias, de proteínas, de gordura da sua dieta precisam te orientar, te direcionar para aquele ganho de peso que é o melhor de acordo com o teu estado pré-gestacional. Nesse segundo trimestre também vai acontecer uma cascata mais relevante no que diz respeito à ação da insulina. A gestação por si só causa na gestante um efeito diabetogênico, ou seja, aumenta a chance da gestante ter diabetes gestacional. Isso porque os hormônios que sustentam a gestação, eles são opostos à insulina. Então é como se houvesse ali um conflito entre esses hormônios e a insulina, ela se encontra mais resistente para agir no corpo da mulher, no metabolismo da mulher. Isso faz com que haja mais frequentemente a ocorrência de concentrações elevadas de glicose na corrente sanguínea. E toda vez que você aumenta esse nível de glicose na corrente sanguínea, essa glicemia, isso vai passar
pela circulação mãe-bebê, vai alcançar o feto e vai causar nele um estímulo lá no pâncreas dele, do feto, para a liberação de insulina. E quanto mais insulina esse feto produzir, mais vai ter estímulo para armazenar aquela quantidade acima do recomendado de glicose. É quando esse feto começa a desenvolver, então, um aumento de peso por estar acumulando mais gordura em decorrência desse nível elevado de glicose no metabolismo no corpo da mulher. É por isso que o segundo trimestre ele precisa ser muito bem conduzido com um nutricionista especializado, te dando orientações específicas para que você não venha desenvolver o diabetes gestacional, como falei anteriormente, que é uma tendência, há um risco, uma predisposição por conta da fisiologia da gestação. Nesse segundo trimestre, há uma necessidade maior de você estar suplementando vitaminas ainda do complexo B, que te darão, né, mais energia, né, vai ativar o teu metabolismo energético. Vitaminas também, A, vitamina C, vitamina E, que em alguns casos são bem importantes quando existe um histórico de doença inflamatória, estresse oxidativo nessa gestante. Cálcio, magnésio, selênio. E, sobretudo, o ferro. É no segundo e terceiro trimestre que há uma maior demanda de ferro. Porque o feto ele começa a desenvolver de uma forma mais intensa e esse feto vai tirar de onde essa necessidade de desenvolvimento de órgãos, tecidos, de uma maior perfusão sanguínea? Da mãe. Então, se você não tem boas reservas ou não tem um consumo adequado, há uma grande chance de você desenvolver a anemia. Ou antes da anemia, por falta de ferro, você desenvolver a deficiência de ferro, que é analisada por exames bioquímicos específicos, nem sempre comumente solicitado durante o pré-natal. Então, quando você está em acompanhamento nutricional especializado, há uma maior chance de você fazer uma avaliação mais completa de deficiências de vitaminas e minerais. O segundo e terceiro trimestre também pode levar você a precisar ainda de suplementar o ácido fólico na forma de metilfolato, considerando os níveis que você apresenta na tua bioquímica. Então, o monitoramento das vitaminas e minerais seguem do primeiro, passando pelo segundo até o terceiro trimestre. Não é uma situação que fica apenas no primeiro trimestre. Não. Em cada trimestre você precisa ser reavaliada em relação à tua bioquímica e, consequentemente, a tua suplementação precisa ser revisada. É por isso que, enquanto nutricionista, nós recomendamos que a suplementação ela seja manipulada e não padronizada. Quando você manipula a suplementação, tem orientação de uma suplementação manipulada, você tem a chance de ter mais individualização. Em vez de você tomar uma cápsula pronta de farmácia, você pode tomar apenas o que você precisa de acordo com o que você tem na média de consumo da tua alimentação. Esse é o trabalho que o nutricionista vai fazer com você, considerando esse diálogo com toda a equipe de profissionais, principalmente o obstetra, que você escolheu para te acompanhar durante a gestação. Agora é hora do terceiro trimestre. A gestação evoluiu, você passou por exames específicos, está acompanhando o seu ganho de peso, está fazendo a suplementação individualizada, sua dieta está prescrita e direcionada para as necessidades desse período, onde há uma maior demanda. Agora, nesse final de gestação, você pode se observar com mais cansaço, com mais indisposição, a frequência respiratória pode aumentar. Nesse período, você pode observar maior ocorrência de câimbras, dor lombar, queixas relacionadas à tua performance, concentração, disposição. Nesse momento, a gente vai estar te orientando a compostos alimentares que te dão mais vitalidade e observando também, por exemplo, teu nível de magnésio, vitamina B12, que é um nutriente que nos últimos anos temos observado muito de deficiências dentro da população, sobretudo de mulheres em idade fértil e gestantes.
Então, quando esses exames mostram ali insuficiência ou deficiência e há uma correlação com sinais clínicos e queixas da gestante, é hora de pensar também em suplementar, pois nem sempre a gente vai conseguir tudo o que você precisa a partir só e somente só da dieta. Então, a suplementação ela vem para somar aquilo que você precisa.